Boa tarde, pessoal. Boa tarde, não. Acho que esse vídeo vai ser transmitido pela manhã, mas aí vocês vão poder assistir o vídeo em qualquer horário, né? Então, boa tarde, bom dia, boa noite. Não vai fazer muita diferença, tá certo? Eu vou dar continuidade à aula de História da Arte e a gente vai entrar no campo da Antiguidade Clássica, que é esse slide que vocês estão vendo aí, tá? Essa aula ela é aula gravada para a turma de Design de Interiores 2024, tá certo? Nesse caso, só a turma da manhã, né, que eu tenho essa disciplina da História da Arte, tá? Então, eu vou gravar a aula, depois eu vou disponibilizar para vocês no YouTube. Por que eu vou disponibilizar no YouTube? Por que também eu não optei por vocês fazer uma transmissão direta via Meet? Porque a minha internet é bastante instável, então ia ficar caindo. Outra coisa, a transmissão, quando ela é feita direto pelo Meet, além de ter uma limitação para quem não tem um plano mais robusto, né, do Meet, que é pago, ela só grava 20 minutos, né, às vezes nem grava. Né, e o institucional também não tem essa opção de gravar, então é melhor gravar aqui. E como ela também, a transmissão pelo Meet consome muito dados de quem não tem Wi-Fi em casa, então eu optei por fazer a gravação, transmitir pelo YouTube, porque aí você pode assistir a qualquer momento e ter um consumo de dados bem melhor, né? E você pode assistir a qualquer momento. Tá? Não vou fazer um vídeo muito longo, no máximo 20 minutos, né? E o restante da aula é para tirar dúvidas, é para complementar via grupo de WhatsApp, que a gente tem um grupo dessa disciplina, então vocês podem tirar qualquer dúvida, fazer qualquer pergunta por lá, tá bom? Então vamos embora lá. Então a gente já estudou toda a parte da pré-história, estudamos os conceitos de arte, fizemos algumas experimentações artísticas e a gente também já entrou na parte da pré-história, na parte do Egito, e agora a gente entra na Antiguidade Clássica, nos clássicos. Né? Então a gente, dentro da Antiguidade Clássica, a gente vai primeiramente trabalhar com os gregos. Né? Os gregos, eles foram, né, os grandes baluartes, os grandes criadores desse período da Antiguidade Clássica. Né? Aqui nessa primeira imagem que vocês estão vendo, vocês têm uma imagem, né, de uma escultura grega, e aí o que você percebe? Você percebe que existe muita perfeição no que está sendo dito. Né? Porque os gregos, eles eram assim, a arte da Grécia Antiga, ela era uma arte que buscava muito a beleza, o ideal, a perfeição. Os gregos, eles buscavam o equilíbrio, o aprimoramento técnico, a proporção, né? Os elementos deles todos eram feitos com uma simetria muito bonita, com uma monumentalidade, as coisas eram grandes. Né? Então essa era muito do ideal da cultura grega, né? Que buscava sempre, né, dentro do racionalismo deles. O que é o racionalismo? Agir pela razão. Não havia muito aquele apelo por divindades, como houve no período medieval, né, que a Igreja Católica povoava muito o imaginário humano. Né, nessa fase agora dos gregos, eles agiam muito pela razão, pela filosofia, pela ética, pela estética. Então eles buscavam sempre esta perfeição. Tá certo? E essa arte ela foi desenvolvida ao longo dos séculos, né, dos séculos 8, né, e até o século 2 antes de Cristo, né, ou antes da era cristã, como a gente costuma falar também, né, e ela traz a tradição do Ocidente, né, e é uma arte que ela se desenvolveu em todos os campos, né, mais especialmente na arquitetura. Então a gente vai pautar muito aqui na arquitetura, mas ela também, a arte grega, ela foi gigante, ela foi enorme, ela foi extremamente necessária também no teatro, na escultura, na pintura. No teatro, né, o teatro surgiu na Grécia, o teatro grego, né, dos cultos a Dionísio. Então a gente vai também abordar todo esse universo. Nessa aula de hoje a gente vai pautar um pouco na arquitetura, né, principalmente na arquitetura grega clássica, né, dos monumentos, dos museus, dos teatros, dos templos, né, para a gente poder conhecer um pouco das ordens, das características arquitetônicas dessa monumentalidade
importante nesse berço da humanidade que foi a Grécia, tá certo? Então a gente vai pautar muito tudo que a gente colocou nessas duas coisas agora, na arquitetura e no teatro. E nas próximas aulas a gente trabalha a questão da pintura, trabalha a questão da escultura e até mesmo alguma coisa relacionada ao próprio design, né, que começa a surgir um mobiliário bem interessante, tá bom? Então nessa primeira imagem que a gente tem aqui, o que a gente tem? Tem uma escultura, né? Isso aqui é muito mais ilustrativo. Você tem essa escultura aqui que ela mostra uma cena mitológica, né? O que é essa cena? É a Dálida de Pergamon, né? Isso aqui é o Adales, né, carregando a mulher que ele acabou de assassinar, né? Ou seja, aqui no nosso tempo, né, é um feminicídio, uma violência contra a mulher. Isso infelizmente existe desde muito tempo, né? Essa tentativa do sexo masculino de se sobrepor às mulheres, né? Isso a gente tem que vencer, avançar essa etapa civilizatória e garantir direitos e a não violência, né, às mulheres, proteger as mulheres. Então, mas essa imagem aí, que é uma escultura perfeita, né? Se você perceber a anatomia, né, a anatomia do rei Attalus aí, né, Attalus I, né, você percebe que é perfeito, um perfeito estudo do ser humano, da toda a musculatura, além da dramaticidade, né, porque como os gregos trabalhavam muito com teatro, então eles colocavam nas suas esculturas não somente a beleza estética, mas também o drama, o movimento. Eles tentavam recriar uma cena de ação através de uma imagem estática, que é a escultura, tá certo? Essa imagem ela é de um autor desconhecido, né? Ela tem um estilo mais helenístico, né? E aí pode ser atribuído essa arte, né, a esse estilo, que é o estilo que a gente chama de helenístico, tá certo? Então vamos lá, vamos passar um pouquinho mais à frente. Então olha só, aqui tem, para a gente entender um pouco mais da arte grega, a arte grega ela era voltada para a vida, para usufruir a vida no presente. Ela não era muito pautada, ou não era quase nada pautada no passado. Eles não queriam celebrar o que foi conquistado, os passados, e também nem projetavam muito para a vida futura. Era algo no presente, era a busca da beleza e da perfeição no presente, no agora, buscar sempre o melhor, o mais belo, o mais perfeito. Então o grego ele tinha essa filosofia de vida, de viver o presente, né? E o artista, para poder viver o presente, ele se dedicava muito à técnica, ao desenvolvimento da técnica e à disciplina a essa técnica, principalmente quando a gente está falando da própria arquitetura. Então, na arquitetura hoje, que são princípios estéticos que a gente usa hoje, inclusive vocês vão usar muito isso no design de interiores, vão usar muito, né? E vão aprender muito isso em projetos de interiores. Eu devo ser professor de vocês também, já fui e vou falar sobre isso também. Eles colocaram na arquitetura o ritmo, né, que é o movimento que é proposto pelos elementos arquitetônicos de um prédio, de um templo, de um museu, né? A outra coisa muito presente é o equilíbrio, né? Você tem pesos iguais bem distribuídos. E nesse caso, a rigidez, né, da técnica grega, ela sempre levava para a simetria. O que é a simetria? A simetria é quando você secciona, corta algo em uma direção, no caso aqui na minha direção, aqui, ó, uma direção aqui num corte vertical, você tem um lado igual ao outro. Obviamente que acaba não sendo, no meu caso, que eu sou um ser orgânico, biológico, acaba não sendo totalmente igual, né? Porque, enfim, tem algumas diferenças, mas há uma certa simetria. Os gregos, eles eram paixão no meio, e os calvos você tinha uma simetria perfeita, tá certo? Então eles sempre buscavam, né, essa harmonia ideal, né? Isso tudo motivado pela razão, racionalismo. Eles não queriam fazer culto a nada, né? Eles tinham seus vários deuses, né? A próprio Paternon de Atenas era um templo construído para Atenas,
a deusa grega, tá certo? Então, essa busca da beleza, né, esse interesse pelo homem, quando falo homem aqui, não estou falando só do sexo masculino, estou falando do ser humano, mas a busca pelo interesse do homem e da mulher, né? E o homem era o centro de tudo. Né? O homem era o centro de tudo e a construção da organização social, da democracia. A Grécia, né, foi o berço da democracia, tá certo? Do regime que a gente vive, que a gente zela, que a gente preza muito, que é o regime democrático. É o regime onde as leis funcionam, onde as decisões são tomadas, né, ou deveriam ser tomadas pelo povo, em consenso com o povo. Então a democracia é o que a gente não é perfeita, mas é o que a gente tem de melhor em termos de regime, de organização da sociedade, tá bom? Então os gregos, eles eram isso. Então a arte grega, ela sempre tem o ritmo, ela tem o equilíbrio, a simetria, a harmonia e a busca pela perfeição, tá certo? Ritmo, equilíbrio, harmonia e a busca pela perfeição. É importantíssimo que você possa sempre buscar estas características, tá bom? Agora vamos passar para a próxima película para que vocês possam acompanhar. E aí você tem aqui, né, quais são os principais monumentos das gregas. Eu não vou entrar aqui nesta aula naquilo que era mais privado, né? O domus, que era a casa, né? A gente vai estudar num capítulo à parte, tá certo? Na verdade, eu nem vou adentrar muito, por quê? Porque você também tem uma disciplina chamada História do Design, e na História do Design fica muito mais interessante você poder aprofundar. A gente tem agora a História da Arte, mas é uma disciplina, uma aula semanal somente, então a gente vai focar de maneira bem geral, porque senão não dá tempo, não dá condições de vencer todo o conteúdo, né? Porque a gente tem que, depois que terminar aqui, a gente vai passar para Roma, depois a arte medieval, depois vem nos movimentos modernos, né? Que aí são muitos, então a gente não vai dar conta. Com uma aula não dá para vencer um conteúdo tão extenso como o de História da Arte. Entendeu? Até acho que deveria ter História da Arte e Design, fazer junto História da Arte, Design 1 e 2, eu acho que seria muito mais proveitoso em termos de organização curricular, mas não é isso que acontece. Então, bora lá. Então, nós tínhamos, assim, dentro dos prédios, a questão da monumentalidade, coisa grandiosa, exuberante, né? Uma ostentação, mas eram espaços públicos, né? Então nós temos, o primeiro deles são os templos, né? Os templos eram construídos, né, uma forma de adoração aos deuses, né? Como exemplo temos o Partenon de Atenas, né, que ele foi construído na Acrópole de Atenas. O que é a Acrópole? São as cidades, né, em homenagem à deusa grega de Atenas. Temos o teatro, como eu falei para vocês, o teatro, os gregos eles cultuavam as artes, as belas artes, e o teatro era muito apreciado pelos gregos, porque ele surgiu ali, ele surgiu através das manifestações, né, a Baco, que era o deus do vinho, né, pelo rei Dionísio. Então você tinha ali as apresentações, elas não eram apresentações teatrais como nós vemos hoje, elas eram as apresentações muito mais de corais e de danças, eram como se fossem performances motivadas por muita bebedeira, muito vinho, como se fosse um grande carnaval interno, né? Então, mas a gente vai ver isso lá na frente quando a gente for falar do teatro e dos teatros, né? Porque tem o teatro, a arte de interpretar, e tem o teatro, o prédio, tá certo? Então aqui eu estou falando do teatro, o prédio, tá? E esse teatro, eles não eram construídos como os teatros que a gente conhece, fechados, eles eram anfiteatros. O que são anfiteatros? São teatros ao ar livre, como se fossem grandes campos de futebol, com arquibancada. Então eles eram construídos sempre em locais abertos, e aí eles construíram nas encostas, porque lá tinha alguns morros, né? Tem alguns morros na Grécia, então eles aproveitavam aquela declividade, né? Aquelas rampas, né? Nas encostas dos morros, das montanhas, para poder já ali construir as arquibancadas. Isso facilitaria a parte da engenharia da construção, né? Percebe como os gregos
gregos eles eram muito disciplinados, muito estudiosos e muito focados nas técnicas que eles mesmos desenvolviam. Tá? Então esses teatros eles eram ao ar livre, né? E as peças que eram exibidas lá eram peças que não eram para poucas pessoas. Então, se você pegar hoje aqui no Pará, aqui no estado do Pará, nós temos alguns teatros que são grandiosos. Por exemplo, tem o Teatro da Paz, né, que é o teatro mais importante que nós temos, sem nenhum demérito aos demais, mas em termos de patrimônio histórico, né, em termos de história, ele é o nosso maior teatro. Né, e ele cabe em torno de 600, 700, 800 pessoas, não sei muito bem a capacidade. Tem o Teatro Margarida Esquivazapa, que cabe 500 pessoas, cabem 500 pessoas. Tem outros teatros menores, né? Enfim. E só para vocês fazerem uma comparação, os teatros gregos, como o teatro de Epidauro, ele comportava 14 mil pessoas. 14 mil pessoas é a mesma capacidade que tem um campo, vamos lá, leva para o futebol, como o campo do Clube do Remo, do glorioso Clube do Remo, né, que é o Bainão. Então lá cabe em média 15 mil, 20 mil pessoas, ou seja, imagina uma peça teatral, né, sem que tivesse microfones, caixas amplificadas, né, serem apresentadas para 14 mil pessoas. Né? Então ali vocês percebem os gregos como eles tinham um conhecimento, eles eram muito estudiosos, eles tinham um tratamento muito bom para a estética e para a parte acústica. Eles conseguiam construir espaços gigantes, onde sem equipamentos de amplificação da voz ou da música, eles conseguiam levar o som para todo mundo. Aqui em Belém nós temos alguns anfiteatros. Sem sombra de dúvida, o mais importante, ele é pequenino, acho que deve caber no máximo umas 100, 150 pessoas, que é um anfiteatro que tem na Praça da República. Esse anfiteatro, se vocês forem um dia lá, vocês podem perceber que se você estiver no meio da área circular, que é a área de apresentação, ou se fosse um palco, você fala lá, você consegue ouvir a sua voz. Por quê? Porque o arco que forma a arquibancada, ele cria um retorno acústico. Isso faz com que o som seja amplificado e possam chegar às pessoas mesmo sem o uso de caixas de som, tá certo? Então, os teatros, eles tinham isso. Né? E aí o que era interessante você entender, que o teatro ele tinha as partes dele. Por exemplo, hoje se você for ver um teatro normal, convencional, ele tem a parte do palco, né? Ele tem a parte da plateia, ele tem a parte que a gente chama da caixa cênica, né? Que são as coxias e os camarins. Então tinha essa parte. O teatro grego, né, como o teatro que a gente conhece, ele também foi baseado nesse teatro, ele não é muito bem assim. Tá certo? Mas ele tem essa estrutura mesmo, próxima. Então ele tinha o que eles chamavam de esquene ou cena, que era o palco, que era o centro, que ficava meio circular, ou meio em cima de círculo, e bem na frente dele tinha a conistra. O que era a conistra? A conistra era a orquestra, porque todas essas peças eram muito bem dançadas, elas eram cantadas, elas não tinham muito do diálogo que a gente tem hoje. Elas eram muito mais operescas, né, de óperas, de tudo cantado e com coro, que eram pessoas que amplificavam a voz. Então essa orquestra ela ficava à frente da cena. É como se fosse uma área que fica à frente da cena. O Teatro da Paz, ele tem essa área de orquestra. O que aconteceu? Como aqui no Teatro da Paz vinham se apresentar, e se apresentam até hoje no Festival de Ópera, vinham muitas óperas, né, na época Áurea da Borracha, que Belém era vista como a Paris na América, então havia uma cultura de trazer um pouco da vida da Europa, principalmente da França, de Paris, para cá. Então vinham muitas companhias de ópera para cá. E como eram óperas, eles tinham esse formato, eles precisavam da orquestra. E a orquestra ela fica numa área que você tira uma parte do palco e ela fica numa parte embaixo, ou seja, o público ele só vê a representação dos atores, né, cantando, porque a ópera é cantada, e a orquestra ficava nesse fosso, que ficava à frente, sem que a gente pudesse ver, só ouvia o som deles tocando, mas não via os músicos, né? E tem a parte que é a parte que a gente chama de coilon, que é a arquibancada, né, que é onde ficam as pessoas, os espectadores. Aí que você tinha aí 14 mil pessoas, no caso do Teatro Epidauro, que ele foi construído no século, olha só, no século 4 a.C., ou seja,
400 anos antes do nascimento de Cristo. Né? Eram ao ar livre, eles tinham os degraus, né, onde as pessoas sentavam, que é a arquibancada, como são alguns estádios de futebol hoje ainda, né, e eles tinham 55 degraus, né, degraus onde as pessoas sentavam, tinha espaço para o pé também. Tá? E aí tinha uma inclinação perfeita, porque não era só você alojar 14 mil pessoas, é fazer com que essas pessoas também pudessem ouvir e ver bem. Então era tudo muito bem pensado, muito bem estudado, uma obra-prima da engenharia e da arquitetura. Tá? Eles tinham um ginásio, a gente tem poucas informações sobre isso, né? Eram espaços amplos, né? Espaços de parte coberta, parte descoberta, onde as pessoas faziam práticas físicas, né? Não essa, como a gente conhece hoje, mas as pessoas exercitavam o corpo e a mente, né? E as praças, elas eram chamadas de ágora. E o que é importante a gente saber das praças? Que as praças, elas faziam parte da própria estrutura da Acrópole, né? Da cidade grega. Porque como a democracia surgiu na Grécia, então você precisava de ter um espaço que fosse pensado para que tivesse reuniões públicas onde eram decididas, né, eram tomadas as decisões que iriam impactar sobre a vida das pessoas daquela cidade. Então foi aí que surgiu a democracia. Demo, né, que é povo, cracia, poder. Então, o poder que emana do povo, a democracia do povo para o povo. Tá? Então a democracia surgiu aí. Né? Você tinha a praça, você reunia as pessoas lá, e lá você discutia assuntos que eram do interesse comum, do interesse público, tomava as decisões. Tá? E depois a democracia, que é essa democracia mais direta, né, ela foi se transformando numa democracia representativa, porque as populações do mundo cresceram, não havia praça nem lugar para que todo mundo se reunisse, nem metodologia para poder discutir, e aí você se criou a democracia representativa, onde tu escolhe a pessoa que vai lá discutir por ti. Mas a gente viu que isso foi muito distorcido. Né? Recentemente a gente teve uma ameaça muito grande à democracia brasileira, esperamos que isso não aconteça, né? Porque a democracia é um bem nosso, é o melhor que nós temos hoje em termos de organização social e regime. Né? Então, bora lá. Não sei se eu estou correndo muito, mas aí vocês podem voltar, né? Se não passar, isso é bom em comparação com a aula remota, porque se eu estiver correndo, às vezes é difícil, né, para acompanhar. Aqui não, vocês podem voltar o vídeo a hora que vocês quiserem. Então, bora. E aí, a gente vai entrar naquilo que a gente considera como a identidade arquitetônica da Grécia Antiga, né, da arquitetura clássica. Né? E aí, ela toda era baseada num elemento, né, que é muito presente, né, nos monumentos, principalmente nos templos gregos, que são as colunas. Né? Se você for aqui ao Teatro Paz, se você for em alguns tribunais, você percebe que ainda hoje existem as colunas. Obviamente que elas não são autênticas, são colunas que elas são inspiradas. Né? A própria arquitetura clássica, a arquitetura neoclássica também utiliza muito as colunas. Né? As colunas hoje, modernamente falando, elas são pilares. Né? Pilares é aquela peça horizontal, né? Você tem aqui, por exemplo, aqui, ó, é um pilar, quando é deitado, viga. Em pé, pilar, deitado, viga. Essas são peças estruturais que suportam determinada carga, uma cobertura, uma laje. Tá? Então, as colunas, elas tinham elementos que identificavam cada ordem, né? Cada, digamos, estilo arquitetônico ao longo dos anos da arquitetura clássica grega. Tá certo? Então, essas ordens, as principais dela foi a ordem dórica, que é a mais antiga, a ordem jônica e a ordem coríntia. Tá? Aqui nesse slide você vai perceber, eu vou colocar aqui, ó, que você tem aqui, ó, essa primeira aqui, ó, na luzinha vermelha, dórico, né? Você tem aqui o jônico e aqui tem um coríntio. Tá? Não é Corinthians, tá? Não é coríntio, tá certo? E aqui você tem a estrutura, ó. Percebe que ela é dividida em 4 partes. Essa parte aqui que é a plataforma, tá? Que chamam de esterobata. Aqui a coluna em si, ó, que é o colunata. Aqui ó, o entablamento, que é essa parte aqui que vem entre a coluna e a cobertura, que ela é escondida
pelo que a gente chama de frontão. Essa parte é coberta, tá? Que é a última parte, são 4 partes. Ó. A plataforma, né, estrobata, a coluna, que é a segunda, o entablamento, que é essa parte que sustenta, e a parte do frontão, que é a coberta, tá certo? A gente vai ver isso aqui com mais detalhe na próxima película. Bora lá. Então aqui a gente tem a ordem dórica. A ordem dórica ela foi a primeira. Dórica foi a primeira. Por ser a primeira, ela não tem muito detalhe dessa coluna. Ela não tem sequer a base de sustentação. Ela é colocada diretamente em cima da plataforma. Lembrando que a plataforma, presta bem atenção aqui embaixo. A plataforma ela tem 2 partes, que acabar servindo como um pouco uma escadaria. Mas o papel dela é muito mais de sustentar toda a estrutura do templo. Ó. Então você tem aqui a plataforma, ó, essa parte toda aqui, ó, é a plataforma. E você tem esses 2 primeiros níveis, que são a base toda dela, que é o esterobato, né? E você tem aqui o estilobato, que é a parte onde todos esses elementos ficam diretamente em contato. É ele que suporta, mas a carga está toda aqui. Tá certo? Depois você vem aqui com a coluna em si, pessoal. E aí a parte da estrutura tubular da coluna é chamada de fuste. Tá? Todas as colunas, a dórica, a jônica e a coríntia, todas elas têm essa mesma estrutura de fuste. Tá? Porém, vocês vão ver que a coluna jônica e a coríntia, ela vai acrescentar um outro elemento que não tem aqui na coluna dórica, tá certo? Então, ó, o fuste é essa parte aqui, ó, no meio. E ela tem o capitel. O capitel é como se fosse a cabeça da coluna, é aquele espaço mais ornado, né? Ele tem um ornamento aqui, que é nele que vai ficar apoiado todo o estabelemento. A arquitrave, que é como se fosse uma viga aqui em cima. Ela fica aqui, ó, a coluna, e aqui, ó, em cima, ela fica, né, o estabelemento, que é o que segura o frontão, e aqui nessa parte aqui, ela é dividida em frisos e na arquitrave. A arquitrave é como se fosse uma coluna, uma viga aqui, tá certo? Então, essa cabeça que encosta aqui, ó, ela é o que a gente chama de capitel, cabeça. E uma coisa que é interessante nessa daqui. A coluna dórica ela é muito mais bruta, ela é muito mais rústica, não no sentido rústico como a gente conhece, mas é porque ela tinha, primeiro, uma simplicidade, não tinha muitos elementos, não tinha muito detalhe. Segundo, ela era muito mais robusta, muito mais grossa. Terceira, ela tinha essa característica de ser um monumento severo, bruto, porque ele tinha por intenção transmitir uma ideia de solidez, de coisa muito segura e uma certa imponência masculina, né? Olha só, masculina. A coluna dórica ela tem essa intenção de mostrar uma certa virilidade, uma certa masculinidade. Então ela tem mais essa força, essa simplicidade, essa solidez, né, da masculinidade do homem. Então ela representa muito o homem. Ó. A ordem dórica representa muito, mas muito o homem. E aqui você tem aqui em cima, ó, depois aqui do capitel, lembrando que o capitel ele tem também as suas divisões. Ó. A parte de cima que é o ábaco, a parte do meio que tem um certo arqueamento aqui, ó, é o équino, e tem um colarino. Percebe que se trata de homem, né? Então o homem usa o colarino, que é o colarinho, né? Então essa parte que vem aqui, ó, antes da cabeça, é o colarinho. Então o colarinho, o équino, que é a parte que faz essa curvatura como se fosse um queixo, e o capitel lá em cima termina com o ábaco, que é onde a arquitrave, né, a coluna, como se fosse uma viga que segura o estabelecimento, todos os frisos, e o frontão vão se apoiar. E aí depois você tem aqui, ó, o friso. Lembra quando alguém fala assim, isso é frisado? Frisado quer dizer que tem umas ranhuras assim, ó, horizontais, como se fossem uns listrados. Ó, isso aqui, ó, tá vendo? Listrado bem aqui, ó. Isso aqui é chamado de grifos, mas isso aqui todos são os frisos, tá certo? Aí vem a cornija, ó, tá certo?
a cornija aqui, que é essa parte, essa barra, vem o frontão, isso aqui já faz parte da coberta, e vem a parte aqui do acabamento em cima. Tem uma coisa que é interessante que eu vou mostrar para vocês lá à frente, né, que é esse elemento que tem aqui, tá certo? Aqui é uma gárgula, eu vou explicar lá na frente o que é, mas ele pode também ser uma quimera, tá certo? E isso aqui é fundamental e tem uma razão de ser, que expressa um sentimento de proteção, tá certo? Então aqui é a ordem dórica. Vamos ver como é que ela se aplica melhor. Aqui vocês têm, ó, o Paternon, né, que o Paternon de Atenas, ele foi criado em homenagem à deusa Atena, né? Ele foi construído em 447, entre 447 e 432 antes da era cristã, antes de Cristo, né? E ele foi construído pelos arquitetos. Havia arquitetos naquela época muito bons, muito técnicos, né? O Ictinus e o Calicrates, tá certo? Foram esses que construíram, que projetaram, né, o Paternon. E aí, aqui a gente consegue já ver algumas coisas. Olha, isso aqui está desse jeito, né, um dia que vocês tiverem a oportunidade de visitar a Grécia, né, obviamente que vocês devem ir ao Paternon de Atenas, né? Então esse aqui é um templo mais conhecido, está muito bem conservado para o tempo que tem, né, cara? Lembra que aqui quase 500 anos antes de Cristo. Então nada aqui, a gente está em 2025, né? Então são quase mais de 2.500 anos que ele está lá se mantendo em pé, né? Se a gente for comparar com algumas coisas nossas aqui que não passa 10 anos e cai, né? 2.500 anos é bastante tempo para vocês verem a técnica apurada que os gregos tinham, né? E aí você tem aqui, ó, a parte da plataforma, né? O esterobato, que são esses dois primeiros, o estilobato, que é esse aqui onde fica, ó, percebe que aqui começa a coluna, né, a coluna grega dórica, bem simples, muito robusta, muito simples, muito viril, muito musculosa, né, porque remete ao homem. Aqui você tem um capitel, tá certo? Ó, o capitel, aqui você tem, né, a parte já do estilogrifo, né? Aqui os frisos, ó, aqui o frontão, ó, esse triângulo é o frontão, né? E aqui já não tem nenhuma gárgula, não tem nada aqui porque já deve, né, com o tempo foi caindo, né? E aí você percebe aqui muito claramente, além da solidez, da potência, da virilidade, da masculinidade, você percebe a simetria que é atribuído e que é presente em toda a monumentalidade, em toda a arte grega quando se diz respeito à arquitetura, tá certo? Vamos embora. Aqui você percebe o frontão, ó, né, que é o Paternon. Vou passar essa daqui porque aqui eu já falei para vocês a simetria, né? Você parte aqui no meio, ó, e aí você tem do lado uma coisa e do outro lado a mesma coisa, tá? Isso aqui é simetria. Você só não vai perceber simetria aqui no frontão, porque aqui no frontão, ó, aqui é uma cena, uma dramaticidade. E aqui você não precisa ser igual, porque ele está contando, está mostrando uma situação, como se fosse uma fotografia em forma de escultura, né? Bom, aqui fica melhor da gente poder verificar, né, a estrutura. Né? Você tem os terobatas, que são esses dois primeiros, a estilobata, que é essa parte que sustenta. Aqui você tem o fuxo, que é a parte da coluna em si. Aqui você tem a cabeça da coluna, que é o capitel, né? Aqui em cima o ábaco, né, e o équino, né, e aqui o colarinho, ó, bem aqui. Aqui você tem a parte do entablamento, né, que você tem a arquitrave aqui, ó, que fica sustentando essa parte dos frisos. O triglídio é essa parte aqui, ó, detalhada, normalmente em alto relevo. A cornija, que é esse acabamento aqui, ó. Você tem aqui o tímpano, que é essa parte dentro do frontão, que é aquele triângulo que eu mostrei. E aqui você tem um acrotério. Né? Acrotério, né? Ela vem, é um elemento que tem aqui que ele pode ser tanto uma quimera quanto uma gárgula. Tá bom? Agora mais à frente. Olha, aqui dá para ver, a gente já mudou aqui. Né? A gente mudou um pouco. E aqui nós temos a ordem jônica. Pessoal, antes de eu entrar na ordem jônica, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Que é importante. A gárgula, né, ela é muito presente, principalmente nas igrejas que fazem parte do gótico. E elas são o quê? São criaturas fantásticas.
né, que são colocadas na parte de cima superior, principalmente nos cantos, e elas tinham duas funções. Uma função era mística, de afugentar maus espíritos, principalmente nas igrejas, né, mas ela também tinha uma forma de escoamento das águas da chuva. As quimeras, elas também são figuras que são colocadas nesse ponto. Ela tem uma função não só de afugentar, mas de proteger aquele ambiente. E qual a diferença da gárgula para quimera? Que a gárgula é figura fantástica, uma criação da imaginação dos gregos. Já a quimera não, ela era uma fusão, eram seres que misturavam parte humana e parte animal. Tá? Essa distância, mas elas tinham quase que a mesma função. Beleza? Então, dito isso, vamos lá para a nossa ordem jônica. Então, a ordem jônica, ela é uma segunda parte, ela não é uma evolução da dórica. A dórica não veio, mas ela tem, obviamente, a mesma estrutura, né, porque eles tinham uma técnica muito apurada, e ela busca uma leveza, uma suavidade, ela busca também a questão da graça, do movimento, né? As formas são muito mais delicadas, aprimoradas, e isso nos remete à figura feminina, como os gregos concebiam a figura feminina, ok? Então percebe que, ao contrário da dórica, que era mais bruta, essa é muito mais sutil, muito mais suave, muito mais trabalhada, tá? Mas ela tem a mesma estrutura, ela tem fuste, ela tem um capitel, mas aí ela já aparece com outro elemento, como se fosse um pé da coluna, é a base. Então a coluna jônica ela passa a não ficar assentada diretamente em cima do estilobato, que é aquela parte da plataforma. Ela tem uma base. Essa base é chamada de basa, tá? E dentro dessa base você tem duas partes. Vou mostrar aqui para vocês, espera só um minuto. Aqui, ó, dentro da base, aqui, ó, base, ela tem a parte mais arredondada, que é o touro, e tem a escócia, ó, e olha só, essa coluna, o fuste dela já não fica direto aqui no esteliobato, como na coluna dórica, ela já tem a base, ó. Isso aqui foi uma criação já da coluna jônica, tá certo? E aí olha o que é interessante vocês perceberem aqui na coluna jônica. Vamos lá. Aqui é a mesma coisa, ó, a plataforma, o estilobato. Aqui na colunata, que é a coluna em si, você tem a novidade da base, que é o que tem que é de touro escócia. O fuste é o mesmo, mas ele é um pouco mais trabalhado, e há uma mudança muito grande no capitel. E essa mudança no capitel, ela determina essa feminilidade. Enquanto no outro você tinha algo muito simples, no dórico você tinha algo muito simples, né? Como se fosse uma forma de almofada. O que é almofada, pessoal? Sabe alguns armários que tem, ou camas que tem uma parte mais elevada, assim, umas quadradinhas, aquilo é chamado de almofada. E no dórico era assim, mas quando chega aqui, ó, no capitel da coluna jônica, você percebe que não tem colarinho, porque aqui é mais feminino. Você tem volutas, que é mulher, aí você continua com ábaco, né? Que aqui na parte de cima, só que você tem esse elemento do capitel, que são duas espirais, olha. E essas duas espirais, olha que legal, ele remete à figura humana. Aqui não dá para perceber porque acabou que a minha imagem ficou bem na frente, tá? Mas isso aqui, pessoal, imagine aqui, olhem para cá, como se fossem os cabelos enrolados de uma mulher aqui, ó, que a cabeça dela é aqui o rosto. Então ela remete a um penteado feminino, porque a coluna jônica, ela tinha essa característica de ser muito mais representação da figura da mulher. A ordem jônica, ela tinha essa leveza, ela tinha essa suavidade, ela tinha um ornamento muito mais trabalhado, né, porque ele representava a suavidade, né, a delicadeza da mulher, da feminilidade, tá certo? Então isso é muito presente na arte jônica. A arte dórica mais masculina, a arte jônica mais feminina, tá bom? Vamos embora. E aqui, por fim, para a gente encerrar esse vídeo, a gente vem com a ordem coríntia. O que é a ordem coríntia? Ela é, sim, um aprimoramento da fusão das outras duas. Ela traz mais detalhes, ela traz mais riqueza
nos elementos arquitetônicos, apesar de ter a mesma estrutura. Olha a estrutura, ó. Ela tem aqui a plataforma dividida em estereobato e estilobato. Ela tem a base, ela manteve a base jônica, ó. Só que aqui ela tem uma coisa mais híbrida, né? Ela não é tão feminina, ela é mais luxuosa, ela é mais exuberante, ela é mais fina, ela é mais trabalhada. E o colunato também tem o fuste, que é a parte do meio. E olha o capitel dela. O capitel dela é o grande diferencial. Porque o que parece aí é uma busca da riqueza, uma busca do detalhe, uma busca da exuberância, uma busca da ostentação aqui, ou seja, representa aqui uma tentativa de mostrar um enriquecimento. Esse capitel aqui, né, que é o capitel da Ordem Coríntia, ele busca mostrar luxo, ele busca mostrar detalhes, ele busca mostrar riqueza, ele sugere a ambição, um poder, né? Ou seja, ele mostra já uma característica de uma elite que busca a perfeição e cada vez mais a busca pela riqueza material, uma riqueza material, porque os gregos, como eu falei para vocês, eles são pautados no presente. Eles vêm no presente a partir do seu racionalismo, da sua razão, tá? E olha só o capitel dele aqui, ó. O capitel dele tem o que ele chamou de caulículos, né? Porque isso aqui ele mostra também aquilo, ó, as folhas de acalanto, né? E são 4 espirados. Tem um aqui, um atrás, outro atrás. E o detalhe, ó, a riqueza. Isso aqui a gente encontra em muitas igrejas, somente as igrejas, digamos mais do período românico e do período gótico. Você vê muito isto aqui e aí percebe também que aqui já você não tem direto esculpido na pedra, você já tem uma pintura, né? Essa pintura normalmente ela tem essa tonalidade mais de ouro porque busca mostrar a riqueza. Quanto aqui, você também vê uma riqueza aqui no establamento, tá? Na arquitrave, ela já é uma arquitrave que tem a platibanda 1, 2 e 3. O que é platibanda? Hoje a gente não trabalha em arquitetura com o termo platibanda. E hoje ela é utilizada, é aquela parte que esconde o telhado, que fica na fachada da casa e que esconde o telhado. Muito usado hoje, somente nessa arquitetura mais da tendência atual, arquitetura mais moderna, quase você não enxerga muito o telhado. Por quê? Porque fica uma platibanda, uma mureta em frente que serve principalmente para esconder o telhado e mostrar uma geometria mais sólida, mais simples, mais minimalista, tá bom? E aí você tem um friso aqui sem o triglifos, né, que é aquela parte mais ranhurada aqui. A cornija continua a mesma, né? Aqui você tem o frontão acima e você tem a crótera, que pode ser uma quimera ou pode ser uma gárgula, tá bom? Então vamos ver o que tem mais para cá. Aqui, ó, você tem um detalhe aqui com imagens, ó, tá vendo? Só que essa daqui que está sendo mostrada aqui, ó, ela é, presta atenção, ela é jônica, ó, tá vendo? Como se fosse a mulher, os cabelos enrolados, né? Aqui tem a volutas, né? Aqui em cima você tem a parte do capitel, ó, né? Com tudo isso aqui, com os elementos, com as volutas, né? Aqui você tem, ó, detalhe, ó, né? Aqui, ó, da arquitrave, aqui, ó, aqui você tem grifos, né? Aqui você tem uma parte da cornija muito bem decorada. E aqui, ó, você pode, se você olhar esses elementos, se vocês forem visitar algumas igrejas, somente, vamos lá pegar a catedral, na catedral, né? A Basílica de Nazaré, se eu for ver, ela tem esses elementos aqui muito presentes lá. Vale a pena vocês darem uma conferida, tá bom? Aqui para a gente poder, como eu tinha falado lá na frente, adentrar um pouco mais, vocês poderem visualizar o que eu falei sobre o teatro. Quando eu falando do teatro aqui, eu vou falar só do teatro monumento, do teatro espaço, do teatro prédio, tá? Olha só como eram grandes, né? Você tem aqui, ó, essa área bem aqui que é o altar, o aicene, né? É onde as coisas aconteciam aqui. Aqui nessa parte bem da frente aqui você tem a parte do coro, do coral que ficava, tá? Aqui normalmente a entrada era pelo lado, ó, entrada, tá certo? Aqui tinha uma espécie de camarim, não era com esse termo, né? Aqui, ó, tá vendo a orquestra, ó, ficava aqui na frente. E aqui você tem o que a gente chama da arquibancada, onde você comportava as pessoas para assistir os espetáculos, tá bom?
Isso aqui é gigante, cabe 14 mil pessoas, né? Imagina, uma pessoa aqui 14 mil pessoas, e todas as pessoas conseguiam ouvir muito bem por conta dessa arquitetura. O som bate e reverbera para o centro e todo mundo consegue ouvir isso muito bem. Um feito da inteligência, dos estudos e da técnica dos gregos. Aqui, ó. Aqui você tem um teatro de Epidauro. Olha como está conservado, pessoal. Isso é maravilhoso, né? Lindo, emocionante. Eu tenho muita vontade de um dia conhecer, né? Porque isso aqui é um patrimônio gigantesco da humanidade. É por isso que é importante, viu, pessoal? A gente sempre proteger o nosso patrimônio histórico. Porque isso daqui, se não existisse, nós não saberíamos como é que foi que teve origem o teatro. O teatro é essa arte tão presente, tão maravilhosa. Inclusive eu faço parte desse movimento do teatro. Então, graças à preservação desse patrimônio, graças à capacidade, qualidade técnica dos gregos, né, nós ainda temos esse teatro de Epidauros ainda muito bem conservado, uma obra de, sei lá, 2.500 anos, caramba, é muito tempo, né? É muito maravilhoso, ó. E olha o tamanho das pessoas aqui ao centro, ó. Aqui enchia de pessoas e aqui as coisas aconteciam. As peças agora na arte grega, isso há muitos mil anos atrás, ok? Aqui tem um pouco da estrutura, né? Queria que vocês dessem uma Para olhada. honrar seus deuses, os antigos gregos criaram maravilhas que os forçaram a fazer descobertas tecnológicas Passando o extraordinárias. vídeo para vocês, tá? Uma dessas inovações foi um teatro construído para honrar o deus Dionísio. Era o maior teatro do mundo ocidental, com o projeto acústico mais avançado. Oculto nas colinas de Epidauro, a cerca de 160 quilômetros de Atenas, o teatro de 14 mil lugares tem deslumbrado plateias há 2.500 anos. Ele é um feito da engenharia. 55 fileiras com assentos de pedra construídas na encosta com tal precisão que o teatro possui acústica perfeita. O Teatro de Epidauro é simplesmente o espaço teatral mais especial do mundo ocidental. É o maior de todos os teatros antigos que ainda restam. É o mais bonito, é um lugar onde o espírito do deus do drama, Dionísio, ainda sobrevive. O mais surpreendente é que a razão para situar o teatro neste local remoto tem sua origem na medicina. Ao lado do teatro havia um grande centro de cura. E para os gregos antigos, o teatro era um remédio. Uma forma de tentarmos entender o elo entre o culto da cura e esse teatro primoroso é que, para os antigos gregos, a música era usada na terapia médica. E o teatro grego é uma experiência basicamente musical. Segundo o grande filósofo Aristóteles, pessoas angustiadas e psicologicamente perturbadas podem melhorar e se sentir mais felizes ouvindo certos tipos de música e assistindo a certas apresentações. Dizem que no centro de cura adjacente, o deus da medicina, Esculápio, e suas cobras mágicas faziam milagres. Curas médicas e medicamentos estavam inscritos em tabuletas de pedra. Foram construídos santuários para o culto a Esculápio e o centro se transformou num rico santuário de cura. As pessoas vinham de todo o império para curar qualquer enfermidade ou deficiência. Em 360 a.C., o dinheiro coletado dos pacientes foi usado para construir um grande teatro. O arquiteto Policleto já havia construído uma obra no santuário e agora começava um projeto circular maior. Ele escolheu um local no formato de uma tigela virado para o oeste para que o sol nascente iluminasse a paisagem atrás do palco. Ele escavou o espaço redondo dedicado ao palco antes de criar a enorme área com os assentos, conhecida como espaço para contemplação. Milhares de blocos de calcário extraídos de pedreiras locais formavam os assentos. Ele projetou 32 fileiras, embora outras 23 tenham sido acrescentadas 2 séculos depois. Por trás dos atores estava a esquena, que deu origem à palavra cena, uma construção com um palco de 2 andares que funcionava como pano de fundo para a peça. A esquena também permitia efeitos especiais primitivos. Quando uma peça exigia que um deus descesse do céu, um ator era içado por um guindaste.
Os atores mascarados costumavam representar para plateias de até 14 mil pessoas sem o uso de microfones. Policleto foi capaz de criar uma acústica perfeita. Se uma moeda caísse no centro do palco, seria claramente ouvida nas fileiras de trás. O projeto do teatro também realça o som da voz humana. O segredo está no modo como os sons se refletem na pedra, reduzindo a distorção causada pelo eco. O som é produzido pela nossa boca. Ele bate numa parede e isso causa uma refração. O que eles fizeram em Epidauro, a fim de criar uma grande quantidade de curtas refrações, foi quebrar a superfície. Não há superfície plana. Quando um som bate numa parede, ele se difunde em muitas direções. Isso acaba realçando o som original, ampliando um pouco mais. E na busca pela perfeição, os gregos desenvolveram outra técnica para deixar o som ainda mais claro. Quando alguém fala num teatro, podemos ouvir as ressonâncias. Se você tiver um bom ouvido, vai saber quais as ressonâncias que podem atrapalhar o diálogo. E foi exatamente isso que eles tentaram fazer. Eles usaram um ressonador que sintonizavam nas frequências que queriam realçar e nas refrações que queriam remover, e os embutiam na parede. 2.500 anos depois, o teatro ainda encanta as plateias. O lugar que serviu de inspiração durante milênios continua a ser um dos melhores teatros do mundo. Viram? Muito bom, né? Então, com essa apresentação desse vídeo, a gente vai encerrar a aula de hoje, tá? A gente vai encerrar a aula de hoje, e aí as dúvidas que vocês tiverem, vocês vão... Né, a gente tem um grupo dessa disciplina, né? E aí vocês vão tirar as dúvidas de vocês lá, e lá também eu vou passar uma atividade, né, sobre essa disciplina, e essa atividade vai complementar, junto com as demais atividades que eu já passei anteriormente, para que seja a avaliação, a primeira avaliação de vocês, tá bom, pessoal? Um abraço, tudo de bom, e eu vou ficar à disposição no grupo lá para qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer comentário, tá bom? Abraço, tchau, tchau, tchau.